Valendo. Fala, galera, sejam bem-vindos aí a mais um Lancei Essa, aqui no nosso programa do Fuck Up Night. Tô aqui com o Cristiano da Medtech, a gente veio bater um papo. Inclusive, estamos com um convidado especial aqui, que, pra quem não sabe, esse programa já foi há algum tempo, não sabemos há quanto tempo, mas tá aqui de co-host, vai bater um papo aí com a gente, fazer pergunta certa, né, que é importante a gente fazer a pergunta certa. E obrigado. Posso chamar de Cris? Com certeza, com certeza. Cris, costumo chamar de Cristiano, né, porque foi como me foi apresentado. Mas a grande maioria dos cristianos, a gente dá uma encurtada ali no nome. E, cara, obrigado aí por ter vindo bater um papo. A gente estava junto ali no Inova. Também há algum tempo misterioso que a gente não sabe há quanto tempo atrás. Mas aqui pra gente, no dia da gravação, que dia é hoje? Segunda? 3 dias atrás? 3 dias atrás. E, cara, fico muito feliz aí com a tua jornada, o que você tá aprendendo, o que tá desenvolvendo. E o que a gente quer aqui é realmente um espaço pra galera poder falar, contar a sua história, trazer pontos de conhecimento, né? A gente chama de Fuck Up Night, que é tipo a cagada que fudeu tudo lá. Inclusive, ó, pode falar palavrão, beleza? Beleza, vamos lá. Acho que a primeira coisa que é bem importante para todo mundo, seja pra gente ou para quem tá assistindo, como é que você chegou aqui, cara? O caminho não é curto, né? O caminho é um pouquinho longo. Eu adoro ser chamado de Cris, viu? Porque quando a gente começa um pitch, né? Olá, sou Cristiano da Mata, CEO da Medtech. Mas ser chamado de Cris é um motivo de muita felicidade, me remete à infância, me remete a meus tempos de estudo, que é uma coisa que eu faço até hoje, a gente nunca para, né? Então, fico muito feliz pelo convite de estar aqui na sua presença, Guto. Você é uma pessoa que no ecossistema tem um certo grau de fama no nosso ecossistema aqui do DF, né? E mais do que isso, um grande empreendedor. Então, é muito bom estar na sua presença. E também acompanhado aqui do Lavoisier, né? Um outro grande profissional respeitadíssimo e que eu admiro muito devido ao grande conhecimento de IA. Fico feliz de estar aqui hoje com a Medtech, né, uma startup que traz IA no seu back-end, que tem um propósito muito firme aqui em Brasília e para o Brasil, de proteger a gente das informações falsas, né? Então, a gente quer muito buscar essa liderança no contexto de fake news e a gente hoje, um dos jeitos que a gente enxerga de fazer isso é por meio da IA. Então, estar aqui na presença do Lavoisier é muito importante, muito Convidado célebre. especial. Inclusive, quando a gente Obrigado pelo convite. Desculpa, pode falar, manda bala. Obrigado pelo convite. Essa rodinha que eu gosto muito e ter a Cotidiano como referência para todos nós é muito importante, o Sebrae também. E eu tô aqui para ouvir e ver se consigo contribuir com algumas perguntas. Foi legal, porque quando a gente tava armando a agenda, né, pra vir participar aqui, bater o papo, falei, porra, galera, os dois super conectados, né, então vou fazer um bate-papo aqui pra gente trocar ideia, né, eu acho que trocar figurinha é sempre legal, né, a galera que tá assistindo em casa, baseado nos números que a gente mede, porque é importante a gente medir dados, né, medir os números. Quando a gente tem debate, dá um pico de audiência muito maior do que quando a gente tá, tipo, só contando história, e assim, bem transparente, tá, a gente quer que a galera tenha o espaço para poder falar, contar a própria história e tudo mais. E quando a gente sente que rola aquele debate, rola aquela troca de figurinha e tal, eu acho que incrementa mais, até inclusive discordância, tá? Tá aberto aqui pra galera falar assim, puta, não, mas esse aqui eu acho que é por esse caminho, por aquele outro caminho. Mas aí eu volto realmente a pergunta. Como é que você chegou aqui? Como eu cheguei aqui, né? E, cara, eu me sinto muito orgulhoso, assim, dessa história, porque a Med hoje começa a dar uns frutos, e quando eu olho para trás, a Med já chamou de outra empresa, a gente já teve um outro nome, a gente já teve um outro quadro societário, um dos sócios me acompanha até hoje, né, desde o antigo projeto até os dias de hoje, mas no meio do caminho disso, as coisas desencaixam, né, todo mundo às vezes tem o mesmo sonho, tem o mesmo propósito, mas não funciona, né, às vezes o CTO tem um problema com o CEO, né, ou então dentro da organização as pessoas têm diferentes prioridades, acreditam no projeto de maneiras diferentes. Então, quando dá um fuck up night, você tem que dar um rebuild no projeto, e às vezes começar do zero, né? E às vezes você não tem a certeza de, cara, vou começar do zero, né? E às vezes a gente não tem essa certeza, porque é duro, são muitas madrugadas sendo viradas, estudando, indo atrás de solução, fazendo cursos longos, né? Então, ver hoje a média do jeito que ela tá, viva, né? Com cliente, com tecnologia,
com diferentes IAs funcionando. Isso pra gente é muito gratificante, né? Para assim, principalmente do meu lado, né? Que estou tentando criar essa empresa. E não é minha primeira empresa, né? Já tem uma história, né? Já tive passagem por 5 startups, né? Nem todas foram minhas, algumas como CMO, né? Coletando experiência no Nordeste, no Rio de Janeiro. E agora, né? Finalmente, com o meu projeto enraizado. Chapéu de CEO. Chapéu de CEO, né? CEO. Mas a gente coloca e tira, né? Porque o mundo do negócio exige essa versatilidade, então tem hora que a gente tem que ser de fato aquele CEO. Tem hora que não, a gente tem que ser uma pessoa de um perfil mais apaziguador, e tem hora que a gente tem que ser uma pessoa com outro perfil, explorando diferentes profissionais, diferentes oportunidades, né? Então, acho que isso é um pouco do que é ser CEO, assim, no final do dia, que é se virar com muito pouco, né? É muito esforço, saber que tem muitas adversidades e que a gente Apagar fogo o tempo todo. Apagar fogo o tempo todo. E assim, eu como, né, na base de estudo, sempre falava assim, tinha aquela matriz de Eisenhower, né? Que é uma matriz que fala de urgência, prioridade, né? E aí entra muito nessa questão de, pô, não vamos ficar apagando incêndio, vamos fazer um negócio mais planejado para funcionar melhor, né? Mas a verdade é que incêndio tem todo dia, né? Assim, pode não ser o ideal, né? O startup não tem uma equipe gigantesca, não tem muito recurso para estar gastando com diferentes iniciativas, né? Então a gente tem que estar mirando aquilo que é mais preciso, aquilo que é mais certo, aquilo que gera mais valor para o cliente, né? Então, meu sonho é poder não precisar apagar incêndio, mas não sei se isso vai ser possível. Por hora eu pago incêndios com muita vivacidade e com muita felicidade até, porque isso faz parte do trabalho. Você falou ali no comecinho a questão de treta de sócio. Vamos falar sobre pessoa, não foi o que você pediu? Falar de relação de pessoa? Nem só pra falar de A, né? Mas e aí, como é que foi esse rolê? Ah, cara, foi... Sem citar nomes, né? Sim, Eu acho que não é o sim, caso. sim. Foi muito difícil, cara. Porque tem um sócio, né, que é o Renan, ele é o CPO, então ele é responsável do produto, né? Então, desde o início, ele foi muito atento, né, e muito proativo no desenvolvimento front-end, né, em levantar, fazer as coisas acontecer, mas o back-end, cara, tava difícil, né? E por que tava difícil? Tava entregando pouco? Não, às vezes não tava entregando quase nada, né? Tem um pouco e tem um quase nada, né? Então, assim... E foi o que esse sócio tava fazendo no início, né? Então, ele chegou, uma pessoa um pouco renomada, né? Então, assim, já tem passagem por grandes empresas, tem passagem por alguns ministérios, desenvolveu tanto coisa governamental quanto corporativo, e num ambiente difícil, de IA, de saúde. Então, assim, uma pessoa muito gabaritada. Mas, infelizmente, na hora de entregar, né, que na startup todo mundo fala, Agile, o Scrum, né, a arte de fazer o dobro pela metade do tempo, né? Então, tava faltando esse metade do tempo. Tava faltando, assim, a questão da agilidade, né, que a gente chegar no final de uma sprint e ter um entregável, por menor que ele seja, gerar valor para o cliente desde o início, itinerante, né? Então, isso tava faltando. Só que não é fácil, porque quando você constitui uma empresa, você tem um contrato que lhe amarra, você tem todo esse amparato. Então, você retirar um sócio é muito difícil, né, da operação. A gente começa com conversa jurídica, conversa entre sócios, né, uma grande paciência, porque problemas acontecem na vida de todo mundo, né? Então, quando chegou a primeira vez, um familiar meu teve problema. Ok, todo mundo tem problema com familiar. Sei lá o que, meu teve problema. Beleza, todo mundo tem problema com isso. O meu outro trabalho, que eu não estava full na operação, meu outro trabalho está dando estresse. Não tem problema, né? Mas assim, em algum momento, passa um mês, passa 2, passa 3. O produto, né? O front-end já tinha feito a cara do produto, já estava seguindo as bases do UX, já estava seguindo a base do que tinha sido passado pelo profissional de UX, né? Então... tava ficando perdido. E aí foi mais ou menos quando eu encontrei a Brasil Startup, né? Um dia vi um evento, cheguei, não foi nem na sede da Brasil Startup, foi num evento menor, mas que estavam lá a maioria das pessoas, e eu falei, gente, eu contei mais ou menos essa história. Tive um problema assim, assado, e hoje eu não tenho nada. Então eu cheguei num local onde as pessoas adoram falar de empreendedorismo, de case, de sucesso, eu falei, gente, meu projeto é esse,
né? Era outro nome na época, e hoje eu não tenho nada. E isso foi uma coisa linda, porque o ecossistema me abraçou naquele dia. Quando o pessoal viu a minha luta, assim, do tipo, cara, esse maluco tá trabalhando há meses, né? Esse cara já teve problema com um sócio, teve problema com o outro, né? E o Renan foi se mantendo, né? Graças a Deus, me ajudou muito, né? E até o momento que as coisas não estavam dando. E aí o ecossistema falou assim, não, a gente vai te ajudar. E foi muito lindo isso, porque com as pessoas, né, me incentivando a continuar na minha missão, com as pessoas que fazem o ecossistema, né, me abraçando, eu me senti motivado, naturalmente. Isso é uma coisa que os eventos têm uma grande força, né, que é nos motivar, sim, mas também de nos incentivar, né? Então, tem horas que o incentivo chega, né? Então, incentivo em crédito para a AWS, incentivo em aparecer em eventos, né? Como o próprio Nova que a gente estava, né? Onde stand a gente consegue... a gente não foi pago o stand, a gente foi ganhado, né? E como eu também sou da área da comunicação, eu sei que esses espaços publicitários não são baratinhos. Não sou. Né? Tem stand, em qualquer evento que a gente vá de médio e grande porte, um stand é 20 mil no mínimo. Né, chegando a 50, 70, 80 mil um stand. Né? Então, só de stand, nos últimos 12 meses, a gente já foi o terceiro, quarto stand que a gente pegou em grande evento. Pela Agência Brasileira de Exportação, convidou a gente para estar no Web Summit Rio. Né? Então, o ecossistema é muito vivo. Campus Party eu fui em 2, Inova 2, DF 2. Né? Então, assim, quando eu falo que a gente é abraçado e incentivado pelo ecossistema o tempo todo, é isso. É lógico que a gente não some, né? A gente já tá lá, a gente dá presença. Se me pede ajuda com marketing, eu dou. Se me pede ajuda com qualquer coisa que eu tenho conhecimento, cara, para mim é um prazer muito grande estar compartilhando um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu trabalho. E agora é isso, né? Como CEO, eu vejo essa força que o ecossistema do DF tem me proporcionado. E tá na capital federal. Né? E poder estar falando sobre um debate de prevenção a fake news, isso é incrível, é uma oportunidade única. Assim, a gente está para entrar em eleição agora, né? Sim. No fim do ano. Brasília se exime dessa eleição, porque, né, a gente não tem eleição para prefeito, vereador e tudo mais. Mas como tem sido essa tua procura em relação a partidos políticos, ou você joga mais ali no mercado privado, de empresas querendo se proteger? Como você se relaciona aí com o mercado? A gente não procura os políticos com muita... a gente não procura os políticos, né, de maneira nenhuma. Mas, às vezes, eles nos procuram. Então, 2 partidos políticos já nos procuraram e pedindo para fazer o nosso trabalho, que é MED, é o acrônimo de monitoramento, análise e distribuição de dados. Né? Então, a parte do monitoramento, todo mundo está muito interessado. Né? Todo mundo quer receber dados contextualizados, analisados, e a parte política não é diferente. Então, eles já pediram tanto do que eu faço, quanto também já falaram assim, e mesmo isso aqui que você não faz, né, monitoramento de outras mídias sociais, né, de canais de comunicação, esse monitoramento aqui vocês podem fazer, né, então também chega pra gente esses 2 tipos de proposta o tempo todo. Mas a MED hoje ela é focada no mercado empresarial, né, e isso inclui indústria, isso inclui todo o ecossistema corporativo em si, e a parte política a gente quer alcançar, mas não é assim, a gente não está nesse momento 100% olhando para esse público. Né? A gente, como startup, a gente tem que estar bem definido os nossos públicos, os nossos nichos. Então, eu acho que para as próximas eleições, 2026, aí sim a MED já vai estar bem mais sólida, bem mais robusta, pronta para chegar nisso, né? Para realmente fazer um trabalho bem feito em monitoramento de fake news. Agora, para essas eleições, a gente ainda está no início dessa jornada, desse trabalho, fazendo uma análise de sentimento em cima de notícias, né? Mas ainda sem defender esse rótulo das fake news. Internamente, a gente já está fazendo os nossos testes, né? É lógico que a gente vai aproveitar
aproveitar essas eleições de agora, né? Por mais que em Brasília não esteja, né? O Brasil todo tem, nossos vizinhos aqui do Centro-Oeste vão estar passando por eleição, então a gente vai estar acompanhando, fazendo testes, atento às tendências, ao que a gente quer lançar para 2026, mas por hora o nosso foco é bem corporativo. Como é que a gente... Como é que você explica pra galera como é feito esse trabalho de comunicação interna? Porque você junta um monte de matéria e compila isso aí pro seu cliente, no fim das contas, para ele ter aquilo ali mastigado e conseguir trabalhar interno ou externamente, né? Ou a favor daquela notícia que está propagando de forma positiva, ou às vezes rebater, se defender e tudo mais. Como você sente essa parte de comunicação com o seu cliente? Você versus o seu cliente, né? Não o seu cliente em relação ao mercado. Como você sente essa comunicação interna? E o que você fez para deixar organizado internamente? Se você faz algum tipo de orientação ou coisa do tipo para ele. Ótimo. Bom, então a gente começa, né, monitorando as notícias e entregando aquilo que é relevante para o cliente. Então, só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está falando, a média em 2024 já captou 500 mil de notícias. Então, assim, um pouquinho menos, 450 mil mais ou menos, mas assim, dá uma notícia a cada 10 segundos, em média. Né? Então, todas as notícias, quando chegam na nossa plataforma, nossa inteligência artificial já faz análise de sentimento em cima daquela notícia. E é uma análise de sentimento que considera apenas o caráter textual, né, semântico, por hora. Então, ela entende que, por exemplo, se tem uma matéria falando sobre um desastre ambiental, a probabilidade daquilo ali ser uma matéria negativa já é muito grande, né? Porque um desastre ambiental traz muito... Tem muito peso nessas palavras e acaba colocando isso como negativo. Então, o trabalho real é o assessoramento do o que o cliente faz com isso, né? Então, em algum nível, a gente oferece um serviço hoje que tem um jornalista por trás, que ele olha essa notícia, né, e fala se ela realmente é positiva ou negativa em relação ao perfil do cliente. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, né? Então, teve uma ONG que a gente monitorou há pouco tempo atrás, fazia a proteção de alguns passarinhos que estão entrando em extinção, né? E um desses passarinhos só tem quatro vivos no Brasil, né? Literalmente quatro passarinhos. Só tem 4 dessa espécie vivos, né, no Brasil. Né? E é uma notícia falando de desastre ambiental e, assim, naturalmente, a nossa inteligência artificial, de primeira, o que ela fez? Né? Classificou aquela notícia como negativa, porque é negativo, um desastre ambiental, extinção, né? E por aí vai. Sendo que a assessoria de imprensa, quando pega essa notícia, ela olha e fala assim, isso aqui é uma notícia positiva. Por quê? Porque no corpo da matéria está citando a ONG, essa ONG que está sendo muito bem referenciada na matéria como uma ONG que está sendo responsável pela preservação desse passarinho que está em extinção. Né? Então, o viés de assessoria, o viés de comunicação dessa matéria para aquela ONG, que é o cliente, é positivo. E como é que você usa nossa inteligência artificial para mastigar esse processo? Como foi essa implantação? Porque, assim, hoje em dia está muito em voga, né? A gente... acho que passa por várias jornadas, né? Já teve a época do metaverso, do NFT e tal, e agora tudo tem que ter inteligência artificial. Mas esse processo de implantação, de colocar dentro da... Como foi esse desafio? Ou como está sendo, né? Esse desafio? Sim, ainda está sendo. Né? Mas, assim, então, esse boom, né, das IAs generativas, essencialmente, ChatGPT, o Gemini, né, e outros, né, eles são, acima de tudo, uma análise semântica. Então, eles são muito bons em análise semântica, análise léxica. E isso, ou seja, né, traduzindo isso, eles entendem melhor a linguagem, né? E o computador tem uma grande dificuldade, o algoritmo, né, qualquer algoritmo tem uma grande dificuldade em interpretar ironia, em interpretar sarcasmo, figuras de linguagem é uma grande dificuldade, né? O computador é muito literal, ele é bom de fazer uma operação matemática, não de interpretação, coisas subjetivas. Então, esse trabalho... Mas caixa alta, caixa baixa já faz completa diferença no que a pessoa disse ou o que ela quis dizer, né? Exato. Então, e isso ainda tem... E os erros que existem, né? O sextou,
que pra gente, pro Brasil, é super normal, mas que na gringa isso vira um sex to you, né? Então, assim, tem vários... A linguagem em si é muito rica, ainda mais uma linguagem, uma plataforma como a MED hoje, que se habilita a fazer um trabalho multilingual, né? Então, que a gente já pega notícia não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Né? Então, a dificuldade é muito grande para estar trabalhando essas diferentes áreas e vendo se a gente não está ignorando essas exceções, né? Que as exceções são muitas. Então, eu tive que, por exemplo, fazer quando eu até comentei com você antes de começar, né? Que uma das skills é a comunicação. É isso, porque eu me vi conversando com um conhecido que sabia árabe para ter certeza que a minha parte de árabe tava satisfatória. Eu falei, cara, você sabe árabe, eu não conheço mais ninguém que sabe árabe, então, por favor, vê se aqui não tá escrito nenhuma baboseira, né? E ele fez um trabalho ali por trás de multilingual para validar, porque o inglês eu entendo mais ou menos que tá certo, o espanhol também, agora, né? O árabe já é um pouquinho O mais árabe o buraco é mais embaixo, né? Mas vocês estão conseguindo ultrapassar essa... Sim, e aí a IA generativa, por ela ser boa nesse contexto semântico, tem feito uma grande diferença nos nossos resultados, né? Então hoje a gente está começando a fazer agora um teste com o Gemma. O Gemma é o open source do Gemini, né? Né, ok? Então, só para explicar o pessoal de casa, né? o Gemma é um open source do Gemini, ou seja, né, qualquer programador, né, pode pegar um código aberto e ter uma versão menor do Gemini em casa. Vai rodar alguns códigos, tem que ter um computador muito bom e vai rodar um Gemma. E esse Gemma ele já é validado pelo Google, por diversos pesquisadores, e é o que a gente tem que fazer nesse protótipo do Gemini, digamos assim, é colocar a nossa própria base de dados, nosso modelo de aprendizado. É ele que você treina. É ele que a gente treina. Então a gente está fazendo nosso treinamento hoje em cima do Gemma, e tem tido um resultado bem satisfatório, né? Uma área da IA que a gente estuda muito e acaba se aprofundando é o processamento de linguagem natural, que é chamado de PLN, né? Então é uma sub-área da IA que também a gente estuda bastante, é uma área muito rica, que faz muito do que eu tô falando, assim, de figura de linguagem, semântica. Quem gosta muito de português e gosta de tecnologia é uma área que eu convido as pessoas a darem uma estudada, né? Porque é muito rico e tudo que fala sobre... Tudo que você mistura uma linguagem com IA vai estar ali. Então, uma coisa, por exemplo, que é muito fácil de fazer com esse tipo de ferramenta que a gente já tem hoje disponível é uma sumarização de texto. Você pega lá um documento lá de 1000 páginas e você fala assim, olha, faz uma média, uma super média matemática, né, que vai e traz para mim os temas que mais se repetem, os radicais que mais se repetem, e ele pega esse grande texto e com muita facilidade sumariza isso com a quantidade de caracteres que você pedir, né? Então, isso é um campo, por exemplo, que é muito bem feito pelo processamento de linguagem natural. E vocês fazem esse trabalho de compilar múltiplas matérias numa matéria só? A gente não faz isso hoje por um motivo muito importante, né? Que é chamado direito autoral do jornalista. Né? Então, a gente realmente preserva o direito autoral do jornalista. Então, na média, a gente não sumariza notícias. Né? Mas, assim, nada impede da gente, por exemplo, fazer um resumo bem feito de diversos tópicos diferentes, diversas matérias que a pessoa acompanha e trazer isso num relatório personalizado. Né? Assim como entender melhor aquilo que o cliente quer. Né? Então, pelo processamento de linguagem natural, a gente também consegue fazer isso. Entender o que o cliente quer. Entendi. Sua pergunta. Aí, sobre a questão que você enxerga do impacto positivo para a sociedade, para as pessoas e, por exemplo, uma sociedade mais dividida, em vez de resolver os problemas reais da sociedade, ela fica discutindo. E eu enxergo que esse seu trabalho de enxergar as fake news é muito importante. Como que você enxerga essa parte positiva do seu trabalho? Olha, eu não sei nem se é positivo, né? Mas eu diria, assim, que ela é essencial ser feita. Porque hoje em dia, realmente, o que chega na mídia é de uma grande quantidade de fake news. Né? Não tem nenhuma, nem duas, nem três matérias. São muitas matérias que falam sobre o impacto das fake news no contexto eleitoral, no contexto
de gasto de recursos, porque agora mesmo teve a enchente do Rio Grande do Sul, teve diversos fake news a respeito disso, e levando pessoas a fazerem Pix para contas erradas, levando pessoas a acharem que estava ajudando alguém, não estava ajudando, de dinheiro público sendo gasto errado. Então, esse debate das fake news, ele não é só assim, um fim eleitoral ou um fim ali social, né? Não, eu acho que é bem amplo. A gente precisa ter ferramentas para controlar isso, né? E para detectar os problemas, né? Hoje o ChatGPT, muita gente fala assim, ChatGPT, tudo que tem essa tecnologia transforma, né? Isso aí é um grande gerador de lero-lero. Vocês já ouviram falar isso? Né? E de fato né? Eles cospem muito adjetivos, né? Cospem muito. Eles com muita facilidade estendem um texto, então você cria um texto, né? E até ao momento de você criar uma legenda para uma mídia social, talvez isso não seja um problema nenhum para a sociedade, assim, se for realmente uma pessoa querendo criar um conteúdo e só querendo facilitar, ganhar um pouquinho de tempo, talvez ele esteja usando essa ferramenta da maneira certa, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas e até bots, né, que usam isso descaradamente da maneira errada, né? Então, a gente precisa ter essas medidas, né? Talvez um selo, né? A gente até já pensou, vamos fazer um selo da MED, né? A gente validou essa informação, né? A gente também sabe que tem muitos jornais que tem, por exemplo, aquela parte do fato ou fake, né? Sim. Então, que o jornal vai lá e realmente estuda sobre um tema. Mas sabe qual é uma questão que é intrigante? Quando um jornal faz uma mentira, geralmente ela entra na primeira página. Quando o jornal faz a nota de correção, ela é uma nota de correção no rodapé, lá embaixo que ninguém lê. Né? Então... Porque tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas não é divulgado da mesma forma. Não. Essa é que é a questão. E nem tem o mesmo impacto, nem tem o mesmo impacto. O impacto negativo já foi causado. Que é o pior, né? Então, assim, a gente tem que ter hoje ferramentas realmente mais automatizadas possíveis para a gente estar detectando isso. Então, às vezes, detectar se um texto foi feito por uma tecnologia ou se o texto foi feito por outra, às vezes isso é um pouco até mais fácil de conseguir ser executado, né? Mas a questão é que muitas vão se nascendo, cada um, por exemplo, eu mesmo estou fazendo, como eu comentei, né? A gente faz hoje uma versão do Gema, né? Outras pessoas estão fazendo também, né? E outras pessoas vão querer usar para o mal, né? Então, a sociedade como um todo, ela precisa estar muito atenta, a gente precisa estar criando ferramentas para desestimular e com certeza também terei que, se não alguém, né, a gente terá que entrar numa esfera política. Isso é inevitável em algum momento acontecer, porque o próprio TSE tem hoje, em tempos de eleição, não sei como é que vai estar daqui para frente, né, mas agora que a gente está em eleição, a gente tem uma sala de monitoramento de fake news. Né, e isso são espaços que são importantes para a democracia. Você falou aí de tribunal, eu vi uma história recentemente de um advogado que foi fazer um recurso e ele usou o ChatGPT para escrever o recurso. Eu vou falar assim, desculpa, tá? Mas o idiota não leu o recurso que ele mesmo escreveu e o ChatGPT inventou uma jurisprudência e foi parar no tribunal. E aí o analista lá que foi ler o recurso especial falou assim: eu acho que olhando internamente, né? Eu acho que essa jurisprudência que tá escrito aqui não existe. Aí o outro analista falou assim, deixa eu pesquisar aqui, foi procurar e tal, nada. Aí chamou a galera de jurisprudência de dentro do tribunal pra ver o que tinha acontecido. Falou assim, cara, será que se perderam? Não tá digitalizada essa jurisprudência, não sei o quê. Os caras vasculharam tudo dentro do tribunal e nada. E aí chamaram um especialista em IA pra ver o que diabos que tinha acontecido ali. Os caras viram que o texto tinha... Porque, assim, convenhamos, né? ChatGPT também é meio burro. E aí ele escreve de um jeito específico. E tem hoje até ferramenta, né? Que você joga lá dentro, ele mastiga, né? Pra ver se foi escrito ou não. Sim. Por uma inteligência artificial. E aí deu lá que o recurso que o cara tinha escrito era falso. Não é que era falso, né? O recurso era de verdade, mas ele estava usando uma jurisprudência que não existia, porque ele estava considerando que a base de dados do chat estava correta, o cara inventou a jurisprudência. Assim, não sei o que virou isso aí depois, mas provavelmente esse cara vai tomar um processo administrativo na OAB, porque o cara inventou uma jurisprudência que não existe, para tentar ganhar um recurso com um texto que foi feito por uma máquina.
Assim, eu contei isso aí porque isso é terrível, né? Aí você falou, como é que a galera vai usar isso aí no dia a dia? Daí eu acho que do lado legal, né? Porque eu uso bastante lá em casa. Minha filhada, inclusive, tá assistindo, ela tá aqui hoje. Falando aí pra galera que tá assistindo, ela tá aqui atrás, nos bastidores assistindo a gravação. E eu ajudo a fazer exercício pra ela de matemática, de português, pra ela estudar em casa. A gente tem uns apelidos internos, assim, de fofurice em casa, e a gente inventa música no ChatGPT e tal, aí a gente fica dando risada disso. Então, acho que tem os dois lados da balança aí. Mas você que tá, tipo assim, lá no olho do furacão, vendo notícia o tempo todo, vendo propagação de conteúdo e tudo mais, o que você sente que tá sendo falado? Tá mais pra um lado, tá mais pro outro? Eu tenho minha opinião, depois eu até falo, depois você fala a tua opinião também. Mas como você sente que tá essa balança de levar pro lado do mal ou pro lado do bem? É uma pergunta boa, viu? Olha, eu acho que eu sou pessoa de perfil meio positivista, né? Assim, eu realmente tento acreditar nas pessoas, na sociedade, no ser humano. Então acho que minha resposta vai estar um pouquinho positiva, né? Mas assim, você estava falando do exemplo, que é um exemplo jurídico, e na minha cabeça vem outros exemplos com muita facilidade, né? Já conheci quantos alunos já entregaram uma prova que no final daquela prova tava, a última frasezinha da prova estava assim, escrito, gerado pelo GPT, gerado pelo GPT, né? Então, que às vezes ele passa, né? O gerado pelo GPT. O pessoal perdeu a capacidade de algum nível de ler, né? Porque se você entregar um trabalho escrito faz um gerado... TCC no GPT, porra, apaga lá a linha no final. Mas olha, sem querer assim, ser aquele teórico do fim do mundo, né? Mas assim, em algum nível, eu sinto que é como se fosse perdi o nome. Meu Deus, não. É o nervoso do podcast. O Santos Dumont inventando um avião, né? E vendo esse avião sendo usado na Primeira Guerra. Ok. Entendeu? Porque a IA ela tem um potencial de desemprego muito grande. Né? Ela tem um potencial de acelerar mercados, de gerar produtos, de gerar soluções inovadoras. Sim, ela tem um potencial muito grande de fazer muitas coisas positivas e é onde eu acredito e coloco minhas fichas. Mas assim, o próprio debate da fake news e a gente ter hoje já dados que indicam que já não foi nenhuma nem duas eleições. Não vou nem falar de Brasil, mas fora do Brasil, que eleições que foram manipuladas, não manipuladas, né, mas que foram Teve uma indução ali para um lado. Enviesadas, né? É muito preocupante. A gente não pode, como sociedade, piscar os olhos por nem 2 segundos. A gente tem que estar atento, tem que estar vendo o que está sendo dito, tem que estar vendo como é que é. Por que por exemplo, o ChatGPT, né? Lá, quando você paga a versão, tem o GPT normal, tem o Plus e tem o Enterprise, né? No Enterprise, quando você paga lá, eu acho que, salvo engano, são $30 por mês, você tem a certeza... Ele fala lá para você, olha, não está sendo utilizado... o que você nos diz não será utilizado para base de treinamento. Então, quer dizer que os usuários gratuitos, tudo que eles escrevem lá é usado para base de treinamento? Talvez, né? E a galera chuta Quase o balde. certeza que sim, né? Quase certeza que A sim. minha experiência de ver a IA há uns 13 anos me diz uma certeza muito grande que sim, porque o negócio deles é esse, retroalimentar, né? Retroalimentar. Então, assim, você tá entendendo? E assim, eu sei que tem muita gente chegando no ChatGPT e chega assim, escreva um e-mail para o meu chefe fulano de tal, aí bota o nome completo do chefe, né? Na empresa com endereço em tal lugar, pum. E, cara, tá dando tudo de graça. Tá dando tudo de graça, né? Para uma IA que é maravilhosa em ler texto. A única coisa que a IA sabe fazer é ler texto. Né? Então, assim, o pessoal a gente tá entregando a faca e o queijo, né? E, assim, isso é um tamanho, é muito pequeno isso. Esse exemplo que a gente tá dando aqui é muito pequeno, né? Isso que é importante que as pessoas que estão em casa entendam. Porque a IA, ela é um gigante automatizador de processos, né? Até muita gente fala assim, o boom da IA, porque a IA sempre existiu, desde 1970 tem IA. Sim, mas, assim, os computadores que a gente tem hoje não são os mesmos de antes.
né? Hoje em dia as coisas estão muito mais avançadas. A tecnologia ela cresce muito rápido. A IA, ela, na minha opinião, infelizmente, ela tem um potencial de causar muitos desempregos. E esse é o lado hoje da IA que mais me preocupa. Uhum. Porque, como sociedade, a gente não pode ter a gente não trabalha na lógica de ter uma sociedade com menos emprego. A gente sempre trabalha numa lógica de estar todo mundo empregado, conseguindo pagar suas contas, né? E esse é o lado da IA hoje que mais me preocupa. Então, ok, vamos automatizar e como é que a gente volta a entregar qualidade de vida para a sociedade, né? Os empregos que vão ser suprimidos, né? Eu acho que esse é o lado mais perigoso dela. E tu? Eu enxergo primeiro ganho comercial muito grande e eu entendo que no primeiro momento quem vai perder o emprego vai ser a pessoa que não se adaptou, assim como, por exemplo, isso aconteceu com o Excel. A pessoa foi substituída por uma pessoa que usava Excel e mais outras ferramentas e produzia o dobro. Então, com IA pode ser algo parecido. O ChatGPT ele é uma base de treinamento de todos os dados do mundo. E, normalmente, a maioria das pessoas usam esses dados de forma cotidiana no trabalho, só que ela estudou para isso. E, por exemplo, a minha monografia, eu escrevi 100 páginas e a parte útil mesmo foi 10 páginas. O resto eu fiz tipo igual o ChatGPT. Li, peguei uma forma meio estatística do que mais se repete em vários artigos e o que eu entendi. Só que o nível de entrada do que eu estava lendo era só coisa da MIT, Harvard, Stanford. E no ChatGPT a entrada não é isso, é qualquer coisa. Então, se o retreino dele é uma visão enviesada, constituída de fake news, pode ser que isso vai se reprogramar dentro do próprio ChatGPT. E eu enxergo, de uma forma geral, de uma forma muito positiva, os filmes de Hollywood meio que parece que a gente vai chegar lá. Eu não acredito que a gente vai ficar vivo a tempo para isso. O Terminator? Eu não acredito que a gente vai correr o risco das máquinas dominarem a gente, mas de certa forma a gente já é meio que escravo do celular. Então a gente é dependente emocionalmente das redes sociais. E eu acho que o grande perigo é aí. Não uma máquina, um robô, e sim o que está dentro do celular, o que está dentro da internet, influenciando o comportamento das pessoas. E eu já vi na questão de advogados, a IBM lá atrás, há quase 10 anos atrás, substitui 80% dos advogados em um grande banco com a inteligência artificial dela. E eu participei do começo da implantação no Banco do Brasil. Para quem não assistiu ao episódio anterior e saber da minha história e tudo que eu entendo sobre assista o episódio anterior. Mas para não ficar duplicando o conteúdo, vou complementar baseado no episódio anterior, que para mim a gente só dá esse superpoder para a inteligência artificial de como ela se fosse inteligente, porque a gente está vivendo um processo de desrevolução industrial, que a gente trabalhava fazendo tarefas repetitivas que nem o robô, e como o IA é uma automação da estatística, ela vai automatizar essas tarefas repetitivas, então ela está tomando de volta o emprego que já deveria ser da IA. Ou seja, a gente vai ser mais humano, porque a gente vai usar a inteligência de fato. Então eu não considero que a IA seja inteligente, mas uma extensão da inteligência humana. Isso impacta na nossa vida, eu acho que de forma positiva, mas o grande ponto que é muito perigoso é que a inteligência artificial é a nova bomba atômica. Isso tem os dois lados que, do ponto negativo, se você tiver algum país muito extremista querendo fazer alguma coisa, como já fez, polarizando as pessoas no mundo todo, é uma coisa que não tem controle e a gente quer trabalhar para melhorar isso. Mas do ponto de vista que a gente pode enxergar até positivo, foi que a bomba atômica, tendo 2 superpotências, meio que inibiu usar essas bombas. Então, de algum momento, a gente pode ter tanta IA Gerou uma que elas paz vão maior do que a própria gerar guerra uma própria que ela paz. geraria. Isso. Vai ser um período turbulento no meu começo, meio de guerra fria mesmo, mas acho que a longo prazo a gente vai aprender a usar essas tecnologias e a gente vai usar ela de uma forma mais humana, ou seja, mais inteligente. E a IA por si só não vai matar ninguém. Mas alguém pode usar a IA, por exemplo, no Netflix, que tem um seriado chamado Killer Robots, Robôs Assassinos.
E um ex-SEAL dos Estados Unidos, ele fala: um humano é ameaça até que se prove o contrário. Só que isso num ambiente de guerra. Uhum. E, de certa forma, vai proteger muitos soldados, mas soldados seus, dos outros não. Então, tipo, é um risco em guerras, né? Sim. E a gente pode discutir vários pontos sobre IA, mas É engraçado. é uma balança entre positivo e negativo. É engraçado né? você comentou, né? Que da bomba nuclear. Isso aqui a diferença é que duas potências tinham. Agora, teoricamente, assim, todo Centralizou. usuário de iOS 18, né, do iPhone 15, do iPhone 13 para frente, né, e acho que mês que vem tá lançando o iOS 18. Então, todo usuário de iOS 18 já vai vir nativo a bomba nuclear no celular Isso, dele. é ponto importante, Né? porque qualquer um pode ser o gatilho inicial de uma fake news, mas aí o que a gente precisa regular é: se um deputado, um candidato repropagar essa fake news, ele tem que ser punido. Punir a fagulha inicial é difícil, mas grandes influenciadores e grandes pessoas com referência política, mesmo que não sejam candidatos, precisam ser reguladas. Que a gente abranda o poder de autoridade que grandes influencers têm, né? Sim, e não tem nenhum mês que saiu isso na mídia, né? Que os deputados, pelo menos no Brasil, onde a gente vive, os deputados que chegou lá um projeto foi estudado, não vou, talvez não seja projeto de lei, mas eu acho que era justamente isso, que o deputado que propagar fake news em período eleitoral vai ser punido. E eles fizeram uma lei, caíram essa normativa, então não vão ser punidos, pelo menos não nessa eleição. Né? Então, nessa eleição tá liberado, viu? Pode fazer fake news. Agora pode. É brincadeira, claro que não. Não, Né? eles vão derrubar a matéria em si, né? Mas não a pessoa que E aí, tá... caso algum IA esteja lendo a gente, isso foi uma ironia, viu, IA? Né? Já deixa ter... Já deixa... Que agora vai, né? Porque... só abrir um super parênteses aqui, mas por conta do TikTok, eu achei excepcionalmente, que eu vi esses dias, o algoritmo tanto do Instagram quanto do YouTube começou a mudar a forma de comportamento de pesquisa e de alcance do conteúdo com base em pesquisa, e não mais com base em, entre aspas, quantidade de likes ou quantidade de acesso, né? Porque antigamente, para quem não sabe, inclusive vocês podem dar uma olhada aí, a gente tem estudado isso muito internamente, quanto mais visualização você tinha, mais alcance ele te dava. Sim. Isso era meio que uma catapulta, e os grandes cada vez mais ficando maiores. Perfeito. E hoje, por conta do TikTok, que eu fiquei super surpreso, hoje é a maior ferramenta de pesquisa Sim. do mundo. Você pesquisa mais no TikTok que no Google. Eu fiquei assim, caraca, eu fiquei muito de cara com isso. E daqui a pouco vai ser o próprio ChatGPT, né? Eu acho, imagino eu. Mas enfim. E aí, o Instagram vendo essa trend, começou a puxar pro Instagram para mudar o algoritmo de forma de pesquisa, né? Pra galera pesquisar com base em vídeo, com base em conteúdo. E por que eu tô falando isso? Porque agora eles estão colocando uma forma de você... A gente não vê, né? Mas por trás do algoritmo, tudo que é falado, que é escrito, que é digitado, que é foto, tá sendo mastigado em conteúdo internamente. E aí, quando a pessoa pesquisa, ela acha conteúdo interno de vídeo. Hoje, no YouTube já é mais antigo isso. Sim. Eu, inclusive, uso muito mais o YouTube para pesquisar do que o próprio Google, né? Você joga lá, como fazer isso, como fazer aquilo, eu jogo direto no YouTube. Também. E ele cai conteúdo de dentro do vídeo, ele não cai mais ou da thumb ou do texto. Estão melhorando, né, essa forma, mas hoje em dia você já pega conteúdo de dentro do vídeo, que é mais ou menos isso que você falou. Estamos falando que isso aqui é uma ironia. Porque você escrever lá, pesquisar aquele texto e tal, falar assim, a bomba atômica com IA, pronto, vai cair no nosso vídeo. Caralho, a gente tá ensinando a fazer bomba atômica através de IA. IA, faz o corte aí com bomba atômica que vai viralizar isso. Ó, é capaz, porque... Vai viralizar. Um parênteses também. Recentemente a gente começou a usar uma IA pra criar cortes dos nossos vídeos. Então ele, assiste o vídeo inteiro, aí ele vê lá os conteúdos que são mais trend e tudo mais, e ele indica, olha, do minuto tal até o minuto tal, é interessante por conta disso. Depois eu vou mandar pra vocês. O Igor tá nessa missão, deixa anotado aí, que o Igor é o nosso produtor, que é quem faz tudo. Vamos ver se esse corte aqui, esse pedaço que ele falou, pra gente ensinar a IA a fazer bomba atômica. Faz um teste. Se a IA não colocar, depois de um mês, cria um corte com a thumbnail chamativa, igual muito influencer faz, que eu vi muita gente fazendo isso. Uhum. Aí vamos ver se a máquina ou a IA vai ter um viés pro algoritmo do YouTube, ou alguém criando um thumbnail chamativo vai conseguir fomentar
os views, né, pra ver. Bora ver. Você sabe uma coisa que me chamou, foi dois dias atrás, minha esposa me mostrou, né, que é bem conectada com mídia social, era meio nesse caminho que você me mostrou. Uma influência, agora quando você faz um conteúdo na mídia social, você diz que você fez o conteúdo, né? E aí o Instagram estava para os influencers grandes que produzem seu próprio conteúdo, você tem que marcar dizendo que não foi feito por IA. E aí Sério? Eu não vi isso. E aí eu tava fazendo o contrário. Que era. Eu tava mostrando uma tag dessa influencer, dizendo que tava o conteúdo dela e em cima tava escrita tag, criado por IA. E aí. Deixando bem claro, a gente não cria por IA, tá? A gente só corta o vídeo aqui Sim, da sim. IA. A gente não A cria conteúdo. gente... Ó, eu sou humano, tá? Mas, Gostável. mas assim, a gente lá de TI. Ó, eu tenho 5 dedos, ó. 5 dedos. Que é essa, né? A técnica. Inclusive, eu deixo a minha mão em cima da mesa. o tempo Pode todo deixar dos aqui, ó, pra ver, ó. Todos os momentos tem 5 dedos. 30 dedos. 10, 10, 10, 30. Desculpa. Mas isso, então, assim, esse criado por IA, pra gente que é de TI, às vezes, bom, o cara foi um errinho de banco de dados, quando o cara, né, botou na coluna errada, sei lá, entendeu? Pode se passar, assim, que foi um erro, de fato, do Instagram. Ou a gente pode, com malícia, olhar e falar assim, pô, eles estão fazendo alguma brincadeira errada. Né? Porque, assim, por que o conteúdo de uma criadora que ela classifica que não é como IA, ela parece como IA? Né? É só uma classificação errada? Em algum nível, vamos torcer que sim. Mas também vamos ficar atento para ver se isso não é um padrão, né? Se tudo que a gente está postando é alvo de aprendizado, né? Então, assim, hoje em dia já tem muita técnica de extração de sentimento por imagem, extração de sentimento por texto, por vídeo, né? Então, assim, ok, então em algum momento tudo isso é uma análise probabilística, tudo isso é matemática por trás do dia ainda, né? Uhum. Então, vamos ver até que ponto isso é um erro estatístico, né? Você comentou que é muito estatística. Vamos ver até onde isso é um erro estatístico e até onde isso, de fato, é o uso dos nossos dados sem o nosso consentimento. E é por isso que 2024 está sendo um ano marcado por um ingresso de LGPD muito forte, né? Sim. Assim, tudo bem, é um movimento que já se iniciou e já há algum tempo se fala de LGPD. Mas o próprio Google está dando diversas diretrizes que a partir de agora de setembro, a LGPD é obrigatória em basicamente qualquer site que a gente entra, a gente tem que ir lá e aceitar os cookies. Né? E aí lá tem os cookies, tem cookies de marketing, tem os cookies necessários. E esses cookies são esses rastros que vão sendo deixados para trás, né? E que a gente vai coletando, né? Então, a gente tem que estar ciente de quais dados a gente está deixando para trás, quais dados a gente quer que seja exposto, né? A gente tem que levar a consciência de se proteger, né? Que é uma lei geral de proteção de dados, né? Então, a gente tem que, como usuário, saber como se proteger os nossos dados. Acho que isso é muito importante e que, assim como todo mundo sai da escola e fala assim, pô, devia ter estudado na escola Direito Constitucional, devia ter estudado na escola alguma matéria que às vezes não está na grade, eu acho que proteger os nossos dados é uma coisa que a gente deveria começar a aprender também desde cedo, porque hoje em dia toda criança tem um celular na mão. Sim. Né? Então, assim, é um problema que a sociedade vai deixando passar, que é uma criança que está usando um celular, um tablet com acesso à internet, que está deixando dados para trás, está deixando os dados dos familiares para trás, né? E a gente não sabe até onde isso pode chegar. Inclusive, você comentou ali de escrever e-mail, escrever mensagem. Eu já me lasquei várias vezes, porque eu vivo escrevendo e-mail, mensagem, usando dados lá. Eu escrevo a mensagem para pessoa tal, de tal empresa, de tal lugar. Não necessariamente um e-mail, mas às vezes um WhatsApp, alguma coisa assim. Eu já me lasquei nessa aí. Eu não sei o que vai virar isso depois, né? Mas eu diria que, assim, posso estar errado, enganado, né? Mas eu acho que ele vai muito na proporção do próprio Google. Porque quando a gente estava ali no advento da internet, né? Eu sei que a internet é muito antiga, mas quando começou ali nos anos 2000, que a gente começou a acesso de verdade à internet, muita gente veio contra, não só o Google, né? Eu acho que o Google veio um pouquinho depois ainda do advento da internet, mas forma de pesquisa e tal. Eu falo assim, porque agora você pode pesquisar qualquer coisa, coisas maliciosas, pesquisar como fazer uma arma dentro de casa, como fazer uma bomba, pornografia, uma cacetada de coisa. Mas, historicamente, a gente vê que houve uma evolução muito grande na sociedade por acesso à informação. Mesmo que informação errada. Em vários casos, você acha várias pesquisas e matérias e coisas do Google erradas. Então, a gente estava falando sobre a opinião, né, da IA e tudo mais. Hoje eu tendo muito aí nesse sentido. Pô,
do início do acesso à internet, a gente teve muito essa preocupação de acesso a dados, acesso à informação errada, acreditar que aquilo ali que você está pesquisando é verdadeiro. E as pessoas não tinham muito entendimento que, putz, você tem que pesquisar mais de uma vez, você não pode pesquisar só a primeira mensagem lá e falar tratar aquilo como verdade. E aí eu diria que a inteligência artificial, né, a textualização aí, ChatGPT, Gemini e tudo mais, eu acho que vai um pouquinho nesse caminho, no sentido de, dá para usar de forma maliciosa, dá para usar um monte de coisa errada. Eu passei por uma história engraçada um tempo atrás que eu tava debatendo com a minha esposa sobre o Harry Potter. Vocês assistiram Harry Potter? E aí eu queria saber eu queria lembrar quais eram as Horcruxes. É uma coisa relativamente simples. E eu joguei no ChatGPT, porque eu falei, porra, eu não vou pesquisar no Google, eu vou pesquisar no ChatGPT. Ele me respondeu só 7. Eu sabia que eram 8. Aí eu falei pra ele, isso tem uns 3, 4 meses, não tem tanto tempo assim. Aí eu falei, mas são 8. Aí eu falei assim, não, mas não são 8. Ele falou, me desculpe. Aí ele começou a chutar o balde e inventou um monte de Horcrux que não tem nada a ver com a história. E aí, ele não entendeu, por exemplo, que o Harry é um Horcrux. Spoiler, tá? Pra quem não assistiu Harry Potter, tem 20 anos já. Spoiler alert. É um spoiler antigo, né? Antigo. Mas não entendeu, por exemplo, que ele era. E aí, quando você começa a questionar ele começa a inventar e chutar o balde. Aí ele começou a falar que a varinha do Snape era uma Horcrux. Não tinha nada a ver com a história do... Enfim, aí ele começou a costurar a história. Mas eu acho que vai muito nesse sentido. Beleza. Tem o perigo de você usar de uma forma maliciosa aquele conteúdo, aquele texto, aquela plataforma de você poder produzir uma imagem. Tem o tal do ideogram lá, que é tipo em cima do Midjourney. Porra, eu uso direto pra fazer logo. E, porra, facilita muito minha vida. Eu trabalho um pouco na área de design, feito numa IA. Boa. Ficou bonito. Eu só digitalizei ela, mas isso aqui foi feito numa plataforma chamada ideogram.ia ou .ai, alguma coisa assim. Eu só digitalizei ela, pra ela ficar expandida, né? E também usei uma IA pra isso. Pra digitalizar a logo que foi feita numa outra IA. Mas dá pra você fazer muita coisa maliciosa, né? Dá pra você... como é que chama? Aquele de imagem de pessoa, que você troca a cara da pessoa pra uma outra pessoa, que também tá super em voga agora. Eu esqueci o nome dele, deixa eu ver. Que é tipo você colocar aqui no seu rosto uma outra pessoa, como se fosse você falando e tudo mais. E aí tem vídeo do Barack Obama falando uns negócios que ele nunca falou na vida, ele jamais falaria também. Tá super Tem uma que tá muito em voga também, que é ela foi feita pra NVIDIA, que é o seu olho ficar sempre olhando pra tela, né? Pra webcam. Pra você olhar o prompt assim e tá... Então você pode estar fazendo outra coisa, jogando videogame aqui, Face né? swap, E olhando pra câmera, né? Só com o rosto virado e ela olhando certinho. Então... Eu acho que esse ainda passa, né? Esse do Face Swap, que é isso aí que eu tava falando, eu acho que é a parte mais perigosa. Mas assim, eu gostei da tua ideia da bomba atômica. Eu gostei disso aí que você falou. Beleza. Você tem 2 armas extremamente poderosas que inibiram a guerra. Ao ponto de gerar paz. Tipo assim, beleza, é perigosíssimo, mas gerou tanto barulho que gerou paz. Ao ponto que talvez, se a gente não tivesse nesse nível, talvez a gente tivesse em guerra até hoje. Eu teria tido uma terceira guerra mundial. Já foi ameaçado algumas vezes e... O poder é tanto que os poderes se inibem, né? É o que o pessoal a contra-ameaça foi a própria bomba. A diferença entre a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Talvez. Sim, mas aí existe uma turbulência até isso se concretizar e é uma espécie de nova Guerra Fria, né? Então, a questão de ser uma IA generativa é um problema porque a IA, ela entra dados e sai dados, ou seja, a máquina de IA processa dados. Quando ela não é generativa, e por exemplo, de uma empresa, ela já teve uma validação, então sai coisas com essa mesma validação, ou seja, tem o viés da própria empresa. Agora, quando é da internet, é o viés do Wikipedia e é o viés de quem está perguntando lá dentro do chat GPT, gerando novas perguntas loucas, assim. Na média, o meu CTO, né, ele ocasionalmente me pergunta, mas a gente tem que resolver isso com IA? Posso resolver isso. Boa pergunta. Eu posso resolver de um jeito mais simples, mais econômico. Eu posso começar atendendo no papel sem tecnologia para validar o negócio, né? Tipo... Tem um Instagram que eu tava seguindo aí que era...
Porque o Google começou a testar você fazer pesquisa e ele te dá a resposta com o Gemini, né? Que é o dele. Sem ser com base em link de pesquisa. E aí a galera começou a chutar o balde, assim. Não sei se vocês já viram isso aí, tá bem em voga agora essa pesquisa lá. Eu posso fazer uma receita de estrogonofe no lugar do creme de leite, eu colocar, tipo, ácido sulfúrico? Aí a receita era tipo assim, não, você pode, deve e tal, vai ficar super gostoso, Não, não sei o que e tal. Nesse filme Vocês assistiram o filme do Killer Roberts? Não assisti. Esse filme tem um pesquisador americano super renomado que publicou numa revista que ele usou um Maczinho simples para achar uma nova arma química que foi usada para matar, acho que o irmão de alguém lá de algum país extremista. E com um computador simples dava para conseguir, porque a base era muito pequena. E como é algo mais sintático, sem muita semântica, não precisa de um processamento muito grande. Uhum. E eles chegaram, isso bombou, viralizou, e eles chegaram a ser convidados para ir na Casa Branca para conversar. E o pesquisador falou que perguntaram para ele qual era a máquina que vocês usaram. E talvez, na cabeça dos militares, devem ter falado para o presidente que só era um risco para quem tem muito processamento de dados. E como, teoricamente, esse grande poder está na mão das Big Techs, mas tem um porém. É o porém de IAs generalistas, mas para específicas, o seu computador você consegue descobrir uma nova arma química. Aí tem um porém. Quem tem para fazer esse uso já faz isso na mão. A IA vai potencializar, vai. Mas quem quer um nível de extremismo nesse nível vai ser fora da lei, mesmo existindo a lei. Então, Claro. vai ser um contexto fora da lei, porque já existe lei para as armas químicas para produção e como que isso é controlado pelos insumos. E se surgir algo com novo insumo, isso vai ser mais difícil de controlar. Uhum. Mas também vai ser mais fácil de ver que alguém está planejando algo com outro IA. Então, tipo, tem a contrapartida, então. Só que aí, isso no nosso ambiente. Se for, por exemplo, nos países mais extremistas, aí lá é uma IA, uma rede fechada, uma IA fechada, aí é outro mundo. Mas assim, a IA, mais uma vez, a gente acabou voltando para falar da IA, explorando ela pro lado maligno da coisa, né? Uhum. Mas assim, É o que dá view. É o que dá view, né? Então, É. vamos se manter nesse assunto mais um pouco. Então, assim, cara, a gente tava lá no Inova, aí tava passando aquele cachorro, né? Que toda feira tem um, Cara, toda feira tem. Cachorro. Eu fui pra Case ano passado, eu fui pro Rio Innovation Week. Eu fui pro Neon semana passada, Inova nessa semana. Toda vez tem esse cachorro. E tem aquele robô também, não sei se vocês viram. Tinha um robô. Sim. Robô, dentro de uma pessoa. O da NVIDIA, o presidente da NVIDIA falou no Web Summit Rio que no ano que vem ele vai trazer. Vamos ver se vai cumprir a promessa. Mas depois pede pro Yuri, que é o produtor, que ajuda a gente aqui. O Igor. Perdão. Perdão, Igor. Coloca pra gente depois lá o cachorrinho lá pro pessoal ilustrar, né? Por que eu tô... Peraí. Igor, você pesquisa aí no Google o robô cachorro. Robô cachorro. Isso aí, coloca aí na tela pra todo mundo ver. Porque rolou um vídeo, né? Eu não sei se foi feito por IA, se não foi, se é real, se não é, tal. Eu vi um vídeo, né? Que era um exército desse cachorro, um do lado do outro, perfilados, com uma metralhadora em cima. Entendeu? E eles avançando pra guerra como se fosse um batalhão de soldados. Só que assim, é uma IA que não tem, que não dorme, né? Tem que carregar. Mas pode ser por energia solar. Então, assim, teoricamente, ela não dorme. Ela não tem estresse pós-traumático. Ela não tem problema. Se quebrar, quebrou. Vai ter outra para repor. Não vai ficar estressado, não vai ter problema emocional. Nenhum problema com isso. Então, assim, então, a IA, né? Hoje em dia já tem caças. Já tem muitos caças que são pilotados. Robô cachorro aqui, ó. Robô cachorro, isso mesmo. Eu pensando nesse lado, aqui. já existe... Aqui é uma coisa meio metralhadora aqui. Né? Não, eu pensando nesse lado... É isso aqui que a gente vê em feira. Meio que isso aqui que a gente vê em feira. É bem parecido. Pensando por esse lado,
dá para ser uma solução mais barata que já existe há mais de 30 anos, que é um drone com arma. Uhum. E nem precisa de inteligência artificial, pode ser alguém com a câmera guiando ou Mas- seja, o soldado não está em risco. Aí a IA é o quê? Um sistema autônomo que tem um Obrigado, Gui, objetivo pode de tirar. fazer algo, né? Sim. E aí que tá o perigo desse objetivo. Quem é o inimigo? Quem bota o marcador de quem é o inimigo? Uhum. O perigo é esse, mas pensando no lado positivo, desses superpoderes de quase uma bomba atômica, todo mundo tem isso. Todo mundo tá em modo eu defesa. gostei. Então, todo mundo Esse fica aqui eu quieto no achei seu canto. muito Tá todo legal, mundo a questão do fortemente equilíbrio, né? armado, tipo... Aí a galera usa, assim, teoricamente fica em paz. Eu não gosto de arma, não sou a favor do armamentismo. Eu acho que é um risco na mão das pessoas porque elas são Olha emocionais. só. Isso é Elas doideira. são emocionais. Eu acho que arma é um risco na mão de pessoas porque elas são emocionais. isso. A pessoa fica bêbada e faz o que quiser. Mas numa mão de um robô que o target, o objetivo foi bem definido, tá? Eu acho que é bom, mas aí o principal ponto é o botão de dar start. Essas armas estão aí desligadas. Se você declarar uma guerra de usar uma bomba atômica e destruir a metade de um país, automaticamente você vai destruir a outra metade. Então, tipo, o freio já é outro nível, né? Então, Uhum. pode ser que no começo tenha alguns usos, mas vai ser fortemente contra-atacado. Então, a galera não vai correr o risco de ter seu país destruído com coisas em níveis de robôs. E o ponto importante de separar é que para criar um robô com inteligência artificial é um custo muito caro. Por exemplo, existe um robô que ele já substitui um faxineiro. Só que ele custa R$600 mil. Se tu pegar a Selic, é muito mais barato contratar a pessoa. Então, Mas tipo, ele custa R$600 mil agora. não, aí a questão se existissem robôs que constroem outros robôs que barateiam o custo, aí sim. Só que para chegar nesse nível é algo muito, muito caro para construir um robô. Tanto é que, por exemplo, já existe robôs em fábricas de automóveis há 50 anos. Uhum. E o custo disso é tão grande que são poucas empresas que realmente usam. E elas usam, às vezes, por exemplo, 70%. Porque os outros 30% a pessoa é mais barata. Porque não tem tanta escala, assim. Sim, sim. Faz bem sentido A isso. tecnologia, né, é sobre isso, né? O computador quântico já existe. Um na sede do Google, outro na sede, né, de outra Big Tech, né? Mas assim, como é que a gente coloca isso dentro de casa? Para todo mundo usar que nem o nosso celular. Como é que a gente bota isso na palma do bolso? Essa que é a dificuldade, né? Que você não tem como resfriar ele, né? Não tem como alcançar essa eficiência energética até o momento. Então a tecnologia ela vai dar diversos saltos. E eu acho importante a gente ter a consciência de que a gente está vivendo uma nova era, né? E que não é no futuro, é no hoje, é no presente. Uhum. Né? Então a gente está na era da IA e isso é presente. Isso não é daqui a 2 anos. A IA hoje ela já causa desemprego. Né? Quando eu disse lá atrás que para mim o maior problema da IA é o desemprego, é porque eu já conheci, não vou dizer que é de Big Tech, mas assim, eu já conheci um VP de uma empresa americana, grande, né, assim, que contrata milhares e milhares de pessoas, que fala assim, quando eu invisto num projeto, eu invisto pelo potencial de pessoas que ele vai demitir. Né? Então, assim, porque se vai demitir muita gente, naquela ótica ali é boa, Mas né? você não acha que vai no mesmo caminho do lampião versus lâmpada, o carteiro versus o e-mail? Eu acho que agora o nível de... É mais... O nível de educação não acompanha o ritmo de crescimento. Uhum. Né? Então, Sim. a tecnologia ela avança mais rápido do que o que a gente pode ensinar as pessoas a usarem ela. E Ok. isso pode gerar um gap. E esse gap nos causa preocupação. Sim, também. Para mim também. Por isso que se falam tanto em renda mínima universal, né? Que é um dos meus grandes medos, é a gente viver uma situação que para o brasileiro já é bem intensa, que metade das pessoas vivem para pagar metade da renda ser aluguel e o básico de alimentação. Eu que vim da periferia, de ter comprado um apartamento no plano, que é uma realidade para poucas pessoas, eu vejo que é um grande problema, mas pelo viés de puramente lucro de empresas, que provavelmente isso vai acontecer em prazo, e até ter esse ajuste que pode ter a acontecer, mas num curto prazo é o pior problema mesmo,
pessoas que vão ficar numa situação de desemprego e sabe-se lá quando que essa renda mínima universal vai existir, mas o bom, de certa forma, no Brasil é que a gente já tem essa mentalidade, já tem os programas sociais que ajudam nisso. E eu tenho uma casa ainda lá na periferia e fui recentemente ver a casa, tava, tipo, meio que abandonada, fui, reformei lá e contratei as pessoas da rua, né? Aí, lá tem um restaurante que é R$ 1 a refeição, e uma coisa que a pessoa me falou me chocou. Às vezes ele fala que não tem R$ 1 para pagar, mesmo com o programa do governo, Sim. que R$ 1 não é nada, não cobre nem os custos do alimento. E o governo incentiva e deveria ser de graça para essas pessoas. E se não fosse isso, quando ela compra um almoço para a janta também, divide em 2. E Mas isso aí, eu não sei se você sabe, mas não vou defender nem atacar, mas isso aí essa questão do real, acho que também não tinha nem que. É mais pra questão de ter uma contrapartida, não é uma relação financeira. Sim. eu acho Porque que a daí sociedade você e se ele tá recebendo fica alguma um coisa, eu acho pouquinho que da ele... zona de conforto, sabe? eu acho que ele pode, por exemplo, fazer algum Não trabalho... sei se é bom ou se é ruim, só tô falando que poderia é fazer algum contrapartida. trabalho para dar contrapartida. Então, tipo, já que não vai ter mais trabalho, ele faz algum trabalho para ajudar alguém. Então, tipo, pode ser que volte o trabalho manual para essas pessoas não ficarem só recebendo de graça essa renda mínima universal. Então, tipo, pode ser que a gente desconstrua a tecnologia. Por exemplo, eu enxergo que saúde mental é a coisa mais importante da nossa vida. Pode ser que a IA ajude, porque a gente trabalha já que nem robô em muitas tarefas. Então, até o Elon Musk comenta que no futuro ninguém vai mais precisar fazer nada o robô vai plantar pra gente, vai dar comida, e a gente meio que vai virar filósofos. E de uma forma meio idealista, sem considerar lucros de empresas, e todo mundo só pensando em autoconhecimento, isso seria ótimo, mas quem vai ser os bilionários que vão abrir mão de essas empresas? Quem vai ter o dono Dos lucros. dos lucros? Então, é o viés que manda hoje, e ele pode ser somado a outros vieses, de bem-estar social, de bem comum, de bem para todas as pessoas, de melhorar a saúde. E a gente vai descobrir, né? Tipo, eu tenho 3 anos de experiência com IA, eu estudo neurociência há 18, comecei a programar há 22 e eu não me arrisco a dizer em emprego como que vai ser num cenário de médio e longo prazo, porque depende muito de como os humanos vão reagir, né? E a gente sabe que humanos às vezes priorizam si próprios. Vai que tem um político ouvindo a gente, né? Por favor, se preocupe com isso. Debata sobre isso, né? Porque ele é um debate que vai ser desenfreado, né? Eu tava querendo, talvez, convidar a gente a mudar de um assunto, né? Pra ir pra um viés mais positivo da IA. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Vamos como lá. CEO. Não, e fique à vontade. Como que você enxerga não só a IA no mundo de resolver o problema das outras pessoas, das outras empresas, mas no seu dia a dia, de como que você acha que, por exemplo, você pode usar ela para o seu bem pessoal, para o seu autoconhecimento. Você enxerga isso na sua vida? Sim, sim. Bom, para começar, eu até comentei no início, né, que eu gosto muito de estudar. Eu, quando não tô trabalhando, eu tô estudando, né? Então, assim, eu acho que é o que define, assim, muito a minha vida. Ou eu trabalho ou eu estudo. E eu não consigo fazer nenhum dos dois hoje sem IA, né? Eu uso não só... Eu uso o Gemini, eu uso o Gema, lá na média, e eu uso o ChatGPT Premium. Então, assim, e se amanhã eu ver que tá lançando uma outra, eu vou e testo pra ver qual que tem melhor resultado. Às vezes uma é melhor em uma coisa, outra melhor na outra, né? Então, na parte do estudo, cara, assim, eu que tenho experiência de estudar lá na década de 90 sem computador, sem internet. Depois vem a internet de escada. Depois, né, vai vindo o Google, que já foi revolucionário. E agora a gente tem um chat GPT, cara, Eu, em algumas madrugadas aí que eu tava virando, chorando, indo no banheiro chorar porque eu não sabia fazer alguma coisa, eu vi o ChatGPT me ajudando, né? Assim, ChatGPT, não entendo isso, me explica de novo, refaça o código, refatório o código. E aí, pum, funcionou, não deu erro. O código tá rodando. Cara, isso assim, eu acho que nessa área de uso, né, comum da IA, né,
principalmente da generativa, né? Que é sempre bom a gente falar, isso é uma IA generativa, né? Técnicas já existem desde sempre, né? Mas eu acho que é principalmente nesse sentido. A gente pode evoluir muito, né? O nosso campo, nosso conhecimento, tudo que a gente sabe. Hoje em dia eu não imagino já um estudo sem uma IA generativa. É mais ou menos isso aí. Aí, sobre a parte do Fuck Up Night, você teve várias startups e você enxerga os seus erros nas outras que você já fica antenado. Ah, não vou fazer isso nessa porque eu aprendi lá atrás na outra startup. Você lembra de algum cenário, de alguns erros de outras startups que agora você acerta muito mais rápido? Cara, olha, eu acho que sim. Muitos problemas ocorrem quando entre pessoas, né? E esses problemas entre pessoas, eles têm um excelente jeito de ser resolvido, né? Que é tinha um professor meu que falava assim, né? Zoinho com zoinho, né? Tem que ser no olho a olho. E aí você resolve o problema interpessoal. Agora, tem muito problema que é intrapessoal, né? E tem muito problema que é técnico. Então a gente tem que saber separar bem isso. E onde é que tudo isso começa? Na identificação do problema. Né? Então, eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido bastante, que eu tenho ficado melhor, é identificar os meus erros mais rápido e corrigir mais rápido. E aí, eu até tava... eu comentei, né? Logo, a gente começou o podcast falando da mudança societária que eu tive que fazer, né? Não foi... Já passei por 2 mudanças societárias, né? E aí eu vi um exemplo na minha cabeça, né? Que não sei se vai ser polêmico, assim, né? Pros ouvintes, mas é como você muda como você muda de relacionamento, né? Que você tem um CNPJ com outros sócios, vocês têm um relacionamento. Sim. Então, o término, o recomeço de uma empresa, né? Devido a uma mudança societária, ele é um recomeço igual na nossa vida pessoal quando a gente termina um relacionamento. Né? Você passa ali por um processo de tristeza, de insegurança, aí depois em algum momento o dia amanhece mais claro, né? E você volta a ter a se identificar como um só, identificar quais são as suas potencialidades, e até o momento que tem um ingresso de mais uma pessoa, né? E aí, quando essa pessoa chega e ela começa a realmente somar, né? E, pô, olha só essa feature nova aqui que eu fiz aqui. Pô, aqui, ó, virei essa noite aqui, fiz tanta coisa aqui. Aí, pô, caramba, pô, essa pessoa tá entregando horrores, né? É que nem né? Então, às vezes, muita gente, às vezes, vejo que fica triste, tá num casamento, assim, longo, e tá triste, porque tá num casamento longo, aí tem medo de mudar, né? E, às vezes, a mudança é bom. A gente não tem que ter medo de mudar. Né? Então, acho que isso é uma coisa que... E olha que eu fui dar um exemplo assim, né? É o melhor. É isso que eu sempre falo, de pessoas para pessoas, e relacionamento é o que muda, porque a IA vai fazer o resto, né? Sim. Sem Se dúvida. for repetitivo. E uma brincadeira que eu fiz no episódio anterior, né? A gente tá vivendo a Revolução Industrial, porque a nossa escola e a Revolução Industrial ensinou a gente a ser igual pendrive, decorar coisas. A gente tem tudo agora na palma da mão. Não precisa Até com o Google a gente já tinha, né? Só que agora com o ChatGPT a diferença é com a linguagem mais fácil, mais próxima do humano, né? Sim. E mais versátil também. Sim. Porque você pode falar, escreve aqui um pouquinho mais formal. Escreve aqui um pouquinho mais moderno, mais jovem, né? Então as pessoas se comunicam de maneira diferente, no contexto diferente, é um empresarial, né? Então, essa versatilidade, essa adequação, essa personalização ao ser humano. Isso é uma coisa que a IA vai contribuir muito. E não só isso, né? Eu realmente acho que, assim, por exemplo, vamos falar sobre pescar, auditoria. Cara, auditoria sobre IA é revolucionário. Né? Transparência sobre IA é revolucionário. Né? Então, assim, tem muitos campos que, se a gente realmente fizer uma implementação de inteligência artificial bem estudada, bem planejada, vai ser revolucionário em muitos setores. Prevenção de desastre ambiental, muitos setores. Pô, saber quando vai ser a próxima grande chuva muito forte em determinado local. IA vai fazer isso. Né? Assim, a gente está caminhando para um cenário de que cada vez mais isso vai ser possível, né? E cada vez com menos chances de erro, né? Porque a IA sempre tem sempre não, né? Mas
em muitos dos casos, ela vai ter uma margem de erro. E a gente tem que saber que isso existe também. Considerando aí, você passou vários conhecimentos, né? Várias experiências. No fim das contas, a gente está fazendo isso aqui pro nosso telespectador, né? A pessoa que está assistindo em casa. Se você fosse falar para um empreendedor, para um empresário, assim, uma pílula de conhecimento, uma coisa que você fala assim, caraca, bicho, você tem que prestar atenção nisso aqui. O que seria? Eu diria para você errar bastante. Erra bastante, né? Erra com vontade. Não erra, Aprenda, né? não erra de qualquer jeitinho, não. Erra com vontade, né? Vai sério. Porque... Não tenha medo, né? Não tenha medo, né? Porque o bom profissional erra, né? E aí, ao mesmo tempo que o bom profissional erra, o bom profissional ele aprende a se corrigir. Sim. Ele corrige, ele se preocupa com a qualidade. E aí, para você fazer isso, é itinerante, é pouco a pouco, né? Então, você lança um produto, depois vai lançar ele melhor, depois vai otimizar. O negócio, né? A gente tem falado muito sobre isso, né, Guto? Da problema e solução. Sim. E aí, quase todo mundo vai lá, pô, meu produto é esse, né? Eu fiz o teste lá que você me pediu, viu? Funcionou? Funcionou. Você viu como a galera tem dificuldade de falar qual que é o problema que você resolve? Qual que é o problema que você resolve? Então, assim, não tenha medo de errar, mas erre com gosto, né? Erre com vontade, porque aí você aprende. Se você errar e não se importar, né, vai virar não vai somar para sua carreira, né, não vai somar para as coisas. Então, muito legal. E assim, a última pergunta aqui pra gente encerrar. Eu acho que vai ter uma rodada 2, porque esse papo foi muito legal. Assim, sendo bem transparente, um dos mais legais que eu tive até agora. Massa. Porque é legal quando tem esse bate-bola, debate, outros pensamentos, outra energia e tudo mais. Eu acho que gera um desequilíbrio saudável pro bate-papo, né? Você tava aqui fazendo eu e você viu como foi completamente diferente. É massa. O que vem pela frente? O que vem pela frente, né? Tem muita gente que fala da AGI, né? Med ou Cris? Ou eu, né? Assim, dentro do teu business, do teu negócio, o que não sendo futurologista, né? Sim. Sendo próximos projetos, o que vem pela frente do teu negócio e tal. Perfeito. Cara, eu tô muito animado, né? Por hora eu vou segurar o nome, mas a gente tá fazendo uma parceria com um professor universitário que é PhD em detecção de notícias falsas, né? Cara, assim, o primeiro curso de PLN que eu fiz foi com ele lá atrás, em 2020, que já era do ICMC, que é o Instituto da USP, né? E quando esse professor, né, ele PhD no assunto, topou, assim, conversar comigo, eu já fiquei em êxtase. Sim. Aí, quando ele fala que realmente topa o projeto, que quer conversar, que vamos assinar o contrato, que, né, que a gente vai ter um aval de uma federal por trás. Cara, isso, para quem é empreendedor, e para quem empreende com pouco ainda, assim, e recebe um sim desse, né, é revolucionário, né? A gente entende, ele fala assim, cara, não foi o dinheiro, é o meu propósito. Sim. Com o propósito dessa pessoa é parecido. Nós dois gostamos da mesma coisa, detecção de notícias falsas, detecção de mentira, né? E então eu acho que por hora o que eu tô assim com tesão é nisso, é de conseguir levar para a sociedade realmente esse debate do o que é fake news e o que não é fake news. Eu espero estar trazendo ainda esse ano bastante novidade sobre isso. Eu não, né? A média, né? É você, por enquanto é o empreendedor. A gente da média está querendo muito essa força, promover com a sociedade esse debate fake news e a gente quer... Por isso, a gente quer sonhar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E que as coisas funcionem, que a gente não tome decisão embasado no que é errado. Uhum. E aí até, se me permite, né, o espacinho aqui de microfone, de tela, que é o seguinte, né? A gente falou muito sobre esses erros da IA, né? E lembrar que, assim, lá atrás na IA tem a técnica de machine learning, que basicamente é o aprendizado em máquina e que toda IA vai utilizar técnicas de aprendizado em máquina, né? Que é como a IA realmente aprende, né? Então, eu queria muito dizer isso, né? Porque se você ensina uma IA com dados errados, qual que vai ser o output? Totalmente errado. Totalmente errado, né? Então, não adianta só ter os dados, tem que ter os dados certos.
E é por isso que muita gente falou, né, que os dados são o novo petróleo. Por causa disso. Porque a gente tem que ter os dados certos nos momentos certos pra gente fazer a diferença. Então, na hora de treinar o IA, né, a gente tem que ter os dados certos. Se a gente treinar com dado errado, resultado errado. Então, isso gera imprecisão. Né? E imprecisão é uma coisa que ninguém quer levar pra ninguém. Né? Então... E aí acaba a IA falando pra você fazer um estrogonofe com soda cáustica. Com lá, soda e tá tudo cáustica. certo. Ou então aquele caso lá, né, que a IA liberaram o ChatGPT pra fazer o que quiser e ela não consegue ver aquela teste lá do robô. Mas ela pediu pra alguém no chat, no fórum aberto, alguém pode ver essa coisa aqui pra mim? Aí a galera brincou, não, deve ser um robô aqui. Aí, não, eu sou cego. Aí o cara se sentiu mal, né? Tipo, a IA conseguiu atingir o emocional da pessoa, dizendo, explicando por quê, e ela conseguiu obter a resposta mesmo sem a capacidade. E mesmo sem ser inteligente, esse que é o pior, porque ela tem um objetivo inicial e final. O que vai acontecer no meio, ele vai arrumar um jeito para fazer. Aí, esse botão de botar entrada e saída, que a gente tem que tomar o cuidado. E é o que a gente está comentando, né? A qualidade dos dados e de quais objetivos estão alinhados com quem é o cliente, né? Exato. Beleza? Beleza. Quer passar um último recado? Eu quero agradecer a oportunidade, grande amigo aqui. E sucesso para todos nós. Tá bom. Eita, beleza. Cris, obrigado por ter vindo aí. Foi um prazer tê-lo aqui. Vamos ver agora desse lado da mesa, batendo papo aí. Eu acho que um co-host é sempre legal nesse bate-papo. Legal. Faz diferença, não faz? Faz, eu tive a oportunidade no mesmo dia de sentir os dois Não lados. pode falar que é no mesmo dia. Não pode falar. Mentira, pode sim. Eu tinha falado que foi acabei de gravar, né? Já tinha falado Exato. também, né? Não, porque a gente vai lançar os programas à parte. Isso aqui é mais uma prova de que não é IA. Exato. A gente fala essas coisas. A gente fala, erra, corrige, Fala, erra. põe tela preta aí na edição depois. Sim, lembrar o pessoal, principalmente de casa, né, que a gente brincou, 30 dedos, né? Sim, mas as IAs vão evoluir, né? Vão evoluir, a gente não vai saber, né? Então a gente não vai saber, a técnica do fundo falso. Não, isso não existe. Vai ser muito mais difícil. Isso é por enquanto, talvez. Se bobear o episódio saiu, isso já foi resolvido. Você falou disso aí, agora até me deu um estalo. O Will Smith repostou um vídeo dele, que é um vídeo muito antigo, da primeira IA que tava fazendo de imagem, ele tentando comer macarrão, e aí ele ficava todo contorcido, assim, todo estranho. E aí um vídeo 2 dele fazendo a mesma coisa com a IA nova agora. Aí não tá perfeito ainda, porque os dedos ainda dão uma bugada. Mas, bicho, parece que evoluiu 1000 anos num espaço menor de um ano. Depois vocês dão uma olhada aí no Instagram do Will Smith, né, do ator. Tem lá a comparação do vídeo dele mesmo, antigo, e do vídeo dele novo. E você fica assim, caraca, realmente evoluiu muito. E aí vai chegar nesse ponto. Acabou fundo falso, acabou dedo de salsicha e tal, que a galera fala, né? Que é os dedos estranhos. já acabou essa palhaçada aí. Porque a galera tava... O pessoal que tava programando tava mais preocupado com a face do que com o resto do corpo. E hoje é até difícil você conseguir ver IA que mostra deslocamento na profundidade, né? No espaço. Mas já isso aí vai acabar. Não é só questão de tempo. E a própria máquina tá treinando a própria máquina, né? Muita gente foi treinada a dizer, se eu acredito no que eu vejo. Agora vai virar uma situação diferente, né? Vai. E aí a galera vai ter que realmente falar assim, nem vendo eu acredito. Então é isso. Obrigado. Gente, você que tá... Putz, tem que ser... Não pode esquecer. Se tiver alguma dúvida, quiser falar com o Cris, quiser falar com o Lavoisier, ou quiser falar com alguém do Lancei, manda uma mensagem aí, tanto no YouTube ou lá no direct, manda lá no nosso Instagram, tirando uma dúvida, querendo saber, pedindo ajuda, tá com problema. Cara, tem muita gente legal aqui, sempre disposta e disponível pra ajudar todo mundo. Obrigado aí por ter participado, assistido mais esse vídeo. Estão à disposição, dá like, compartilha, comenta e até a próxima. Tchau, obrigado.